Jesus Cristo está vindo! E fará o seu juízo contra os ímpios e pecadores. Todos que desobedeceram os mandamentos do Deus Altíssimo. Você, por favor, assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Daniela. Esse canal é um canal cristão, onde eu venho falar com os irmãos da parte do Senhor. Queridos, nos últimos dias eu andei sumida. Eu passei por um período onde eu estava com o meu coração muito mexido com as coisas que o Senhor tem me mostrado. Eu estava sentindo o meu coração angustiado. E hoje eu decidi vir compartilhar com vocês tudo que o Senhor tem me mostrado e tudo que os irmãos precisam saber. O desse vídeo é trazer um alerta aos irmãos. Eu sei, queridos, que muitos estão dormindo. Muitos não dão crédito quando o Senhor usa os seus profetas para falar algo à igreja. Muitas pessoas confundem aquilo que nós falamos. Eu vou tentar ser o mais clara possível. Se você ainda não acordou, se você ainda não despertou, desperte, porque Jesus está voltando. Nos últimos dias eu senti angústia, eu senti um sentimento que eu não sei explicar e expressar com palavras. Um misto de tristeza, um misto de ânsia por falar, por alertar as pessoas do que está para acontecer. Nós já estamos vendo muitas coisas acontecerem. Eu fiz vídeos importantes que o Senhor me mostrou coisas importantes e eu sei que muitas pessoas duvidam, muitas pessoas não dão crédito. Se você não assistiu os vídeos onde eu falo sobre o Elon Musk, assista. Assista todos os vídeos que tem lá a capa com a cara do Elon Musk. Entenda o que está acontecendo no mundo. Não feche os seus olhos. O que o Senhor me mostrou nos últimos dias, eu via muitas águas que se chocavam e virava como se fosse uma avalanche de águas. E essas águas levavam muitos jovens, eu via muitos jovens sendo levados por essas águas. O Senhor me mostrava naquela visão que muitos jovens estão sendo levados pelo engano. Quero que vocês entendam que quando eu venho aqui e eu falo coisas que as pessoas estão sofrendo dentro das igrejas, situações do próprio meio cristão, isso não é para dizer para você fuja das igrejas, não vá à igreja. Isso é para dizer para você que está dentro da igreja, que você olhe para as pessoas com compaixão, com amor, com misericórdia. Isso é para dizer para você que existem pessoas sendo machucadas no meio cristão e para onde essas pessoas estão indo. Chegou um tempo, queridos, que nós não podemos mais brincar com a palavra de Deus. Se você ainda não acordou para isso, acorde, por favor, por favor. Nós estamos vivendo a última geração, nós somos a última geração. A igreja ainda é um lugar seguro. Existem pastores sérios, pessoas sérias em Deus, que realmente se preocupam com almas. Essa missão nossa aqui no Rio Grande do Sul, ela está caminhando porque existem pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão orando por nós. O Senhor é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas, Ele acrescenta pessoas no nosso caminho. Eu tenho tido o privilégio, a bênção, sido agraciada em ter o apoio de pastores, de igrejas sérias em Deus. Homens e mulheres de Deus que são verdadeiramente usados pelo Senhor, que tiram o seu tempo para orar por essa missão. Eu sou grata a Deus, porque eu sei que ainda existem muitas pessoas que servem ao Senhor verdadeiramente. Eu peço que você preste muita atenção no que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou há alguns dias atrás 3 vacas. 3 vacas bonitas, brancas. Eu via essas vacas dentro de uma propriedade onde eu estava nesse lugar, dentro de uma casa. Essas vacas, elas eram grandes, gordas,
bonitas e muito brancas. A sensação, o sentimento que eu tinha quando eu olhava para aquelas vacas era um sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade. E num abrir e fechar de olhos, eu estava dentro dessa casa ainda, quando essas vacas chegavam na janela que estava fechada e elas, como se elas quisessem me chamar, elas batiam na janela. E quando eu abria, eu via essas mesmas 3 vacas com marcas pretas, como se elas estivessem sujas de fuligem, de queimada. E eu via, perto da testa delas, assim, no corpo, elas estavam todas cheias de marcas pretas. E quando eu olhava para fora da janela, eu via, assim, no alto da colina, muito longe de onde eu estava, eu via pegando fogo. Eu via o fogo queimando. E quando eu ia olhando para mais próximo de onde eu estava, eu via esse fogo consumindo o mato, a vegetação ali na volta da casa. E cada vez mais próximo, aquele fogo estava chegando aonde eu estava. E o que o Senhor me revelou dessa visão é que muitas pessoas que hoje estão brancas, gordas, cheias da presença de Deus, da palavra, por enganos, lutas, adversidades, mentiras, podem vir a ficar sujas. Cuide da sua alma, cuide da sua intimidade com o Senhor, busque a presença de Deus. Cuidado com os enganos. 3 vacas também simbolizam 3 anos de paz, de calmaria, de falsa paz. Esses 3 anos estão interligados com os 3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação. Não pense que será um tempo de paz, será um tempo de falsa paz, aonde haverá uma disseminação gigantesca do engano. 3 anos, 3 vacas que depois aparecem sujas, com elas chegando a esse lugar, eu via esse fogo queimando. São todas as lutas, as adversidades que fará de tudo para tirar você da presença de Deus. E essa casa que eu via na visão, ela é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro no Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus em Apocalipse, a própria palavra, a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé no final dos tempos. A Bíblia também fala que o anticristo, que a antiga serpente e todo esse sistema do anticristo perseguirá os cristãos e prevalecerá sobre eles. Quando eu via esse fogo chegando próximo a essa casa, isso significa que sim, nós teremos um tempo de grande angústia, nós sofreremos, mas a palavra de Deus também nos garante que todo aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E quando o Senhor nos alerta, queridos, Ele nos alerta não para que nós fiquemos temerosos, mas para que nossa esperança esteja nele. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. É você esperar no Senhor. Nós não temos que temer aquele que pode fazer mal ao nosso corpo físico, mas nós temos que temer e tremer diante do Deus Todo-Poderoso e saber que a sua palavra, ela é verdadeira, que ela vai se cumprir e que nós perseverarmos até o fim, receberemos dele a coroa da vida. Queridos, nesses últimos dias eu andei com meu coração ansioso, porque eu sou humana. Eu andei com meu coração com angústia, porque eu sinto latente na minha carne, na minha alma, no meu espírito, que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, que a nossa esperança esteja no Senhor. E o que eu tenho sentido de Deus é que Ele vai nos guardar debaixo das suas asas, que Ele vai nos proteger. O Senhor tem falado ao meu coração, eu vesti
aquele povo que saiu do Egito por 40 anos. Eu vesti aquele povo, eu alimentei aquele povo por 40 anos. Porque eu sou o Deus provedor. Eu sou o Deus protetor. Ele é o próprio eu sou. Ele é tudo aquilo que você precisar no momento em que você precisar. Então que nós não andemos ansiosos. Esse alerta é o cuidado do próprio Deus com as nossas vidas, com as nossas almas. Porque o engano será tremendo. Queridos, essa semana eu estava assistindo um vídeo de viagem e eu vi ali naquele vídeo o casal de viajantes parou o motorhome deles numa rua qualquer dos Estados Unidos e fizeram um pedido no delivery. E quem veio trazer o pedido foi um robô. Eles acharam aquilo super legal e eu sei que talvez você ache todo esse avanço tecnológico que nós estamos vendo muito legal. Só que abra os seus olhos. Mais uma vez eu vou dizer, se você não assistiu os vídeos que eu fiz sobre o Elon Musk, assista. É importante que você esteja com os seus olhos abertos. Peça ao Senhor que venha revelar para você tudo o que está por vir. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo numa grande matrix, onde nós consumimos aquilo que a grande mídia quer que a gente consuma. Nós, nos últimos dias, vimos escândalos na mídia e tudo isso me parece ser uma grande cortina de fumaça sempre, para que a gente não veja o que de fato nós deveríamos estar vendo. Sei que muitas pessoas dão crédito ao que o Senhor tem mostrado, ao que o Senhor tem revelado. Outras pessoas vêm, me xingam, me chamam de maluca. E eu quero dizer para você que quem conhece o canal há algum tempo sabe que eu não ganho nada, literalmente, do YouTube para estar fazendo isso. O meu interesse não é em aparecer, não é em ganhar likes, em ganhar engajamento. O desejo do meu coração é fazer aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer. Eu sempre falo que eu não sou melhor do que ninguém, sou cheia de defeitos, também tenho as minhas angústias, as minhas aflições. Creio que o fato do Senhor ter pedido a desmonetização do canal, tudo isso é para que toda honra e glória seja dada a Ele, para que haja pelo menos uma tentativa de dar crédito ao que eu tenho trazido aqui da parte do Senhor. Porque é com amor, com temor ao Senhor que eu tenho falado com os irmãos. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Quero fazer um apelo a quem estiver assistindo a esse vídeo e que está sentindo aí do outro lado um desejo na alma de entregar a sua vida para Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela e hoje eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor aos irmãos. O Senhor me deu um sonho, mais um sonho, a respeito de Florianópolis. No sonho eu via a cidade de Florianópolis e eu via a água mais uma vez invadindo Florianópolis. Eu via, dessa vez eu não vi uma onda como uma tsunami, mas eu via a água vindo, eu via ilhas sendo invadidas por essas águas e eu via as águas vindo de uma maneira, eu via as casas, né? As casas na beira do mar, assim, na beira da praia, e eu via a água vindo e nada podia deter aquela água. E eu via quando aquelas águas chegavam nas casas, né? Então, eu creio que isso é algo que nós vamos ver acontecer em breve. O Senhor já me falou em outros sonhos a respeito do juízo que virá sobre Florianópolis, por ser uma cidade muito contaminada com bruxaria, com feitiçaria, com idolatrias, com engano de muita promiscuidade. Então, queridos, que nós estejamos atentos em oração pela nossa nação, por Florianópolis, para que as pessoas se voltem ao Senhor, para que elas se arrependam dos seus maus caminhos.
Quem poderia esquadrilhar os pensamentos do nosso Deus? Sabe, queridos, a verdade é que muitas vezes nós não entendemos o mover de Deus, nós não entendemos o modus operandi do nosso Senhor. Mas eu creio que o Senhor, Ele cuida dos detalhes. Há 4 anos atrás, eu estava vivendo a minha vida, morando há 30 anos na mesma cidade. E eu não tinha pretensão nenhuma de me mudar de estado. E em uma semana, o Senhor nos tirou daquele lugar e me trouxe exatamente para a cidade de Florianópolis. E eu fiquei ali por 2 anos. Eu não conhecia aquele povo, eu não conhecia nada. E eu creio que por algum motivo o Senhor me trouxe naquele lugar, para que eu conhecesse a maneira com que as pessoas vivem e entendesse um pouco mais o excesso de consumo de álcool, o excesso de consumo de drogas, o excesso de promiscuidade, o excesso de contato com bruxaria, com feitiçaria, com coisas que levam o homem ao engano. Quando eu venho trazer um sonho como esse, e na verdade nos últimos tempos o Senhor me deu pelo menos 5 sonhos sobre o juízo do Senhor sobre a cidade de Florianópolis. Quando eu acordo do sonho, eu questiono, é sobre Florianópolis mesmo? Mas o Espírito é claro em dizer que é sobre Florianópolis. Então existem mistérios do Senhor que nós não entendemos, que nós como humanos não podemos compreender. Mas por algum motivo o Senhor me trouxe neste lugar, por algum motivo o Senhor me traz hoje a trazer alerta a esse povo para que se convertam dos seus maus caminhos. E eu confio no nosso Senhor Jesus Cristo, eu confio no Deus dos detalhes. Eu confio que se o Senhor tem me mostrado essas coisas, esse não é o primeiro vídeo que eu gravo falando sobre o juízo, sobre a ira do Senhor, sobre esta cidade, sobre este povo. Eu creio que há um cuidado do Senhor, porque quando o Senhor nos avisa de algo, é que Ele está permitindo que nós possamos interceder, que nós possamos levar essa palavra às pessoas para que possa haver arrependimento, para que possa haver arrependimento. O Senhor, quando usava os seus profetas do passado, todas as vezes Ele estava dando a oportunidade àquele povo, àquele lugar, de se voltar a Ele, de se arrepender dos seus maus caminhos. E eu creio que essas mensagens vão chegar a quem precisa chegar. E eu creio também, queridos, que nem tudo é dado a nós entender os motivos, os porquês. E assim como o livro de Apocalipse é um livro que desde que existe a igreja sobre a terra, desde que esse livro foi escrito, o homem tenta decifrar os seus mistérios, os seus enigmas. Mas eu creio que existem coisas que não é dado a nós entender. E o Senhor tem os seus motivos. Cabe a nós apenas confiar nele e crer que Ele está cuidando de todas as coisas e que Ele está cuidando de nós. Aquilo que o livro de Apocalipse nos traz como uma revelação, como algo que sejam sinais para que a gente possa saber o tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo,
esses textos e essas escritas estão bem dispostas, mas o que muitos não dizem, o que muitos não querem aceitar, é que há muito nesse livro que não é dado a nós entender. Cabe a nós confiar no nosso Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é justo e Ele é fiel. Daniel, quando termina as suas visões, né, o que ele estava vendo da parte do Senhor, no último capítulo, nem ele entende exatamente o que ele vê, o que ele está vendo. E a única coisa que o anjo diz a ele é que essas coisas seriam para o tempo do fim. A mesma coisa acontece com João. Então, nem tudo será dado a nós entender, mas nós devemos em todo o tempo confiar na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Confiar de que Ele está cuidando de nós, de que Ele detém todas as coisas, que nada do que vier a acontecer fugirá do controle das suas mãos. E o livro de Apocalipse também é um livro de esperança para a Igreja de Jesus Cristo, que ao final estará com o Senhor para um tempo de paz, de alegria, de gozo, de refrigério eterno. E não há nada impossível para o nosso Deus. Então, queridos, que nós possamos orar por Florianópolis, que nós possamos orar pelos nossos irmãos para que eles possam conhecer o amor de Jesus. Que você possa compartilhar essa mensagem para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas e que as pessoas possam ser impactadas por essa palavra. E eu oro ao Senhor que essas pessoas possam ser alcançadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor fortaleça a sua fé, que você possa permanecer na presença do Senhor, em nome do Senhor.